Bem-vindos, meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek. Vai começar mais um 3D Geek Show! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, eu vou fazer um review de uma impressora com dupla extrusão aqui no canal. Quer saber se essa impressora vale a pena? Então você tem que ficar nesse vídeo até o final. Só para lembrar, eu também já fiz um unboxing dessa impressora e se você quiser assistir, é só clicar no card que está aparecendo aí em cima. Eu vou começar falando da estrutura dessa impressora. E se você já assistiu outros vídeos de review que eu fiz, vai perceber que a maioria das impressoras da China vem seguindo o mesmo padrão. Portanto, a Gitec A20M não é diferente e segue utilizando esses frames de alumínio. E isso, como eu sempre falo, além de deixar a impressora com um visual muito bonito, também garante uma rigidez estrutural para a impressora, que é super importante. Em todas as impressões que eu fiz, eu não detectei nenhum tipo de vibração. Outra coisa que eu acho muito legal e que facilita bastante, principalmente para quem está começando na impressão 3D ou para quem não tem muito tempo, que é o meu caso, é que a impressora já vem 95% montada. Como eu já mencionei no unboxing, eu levei cerca de 15 minutos para montar ela, porque o processo é realmente muito simples. Ela tem uma área de impressão muito boa, medindo 255 milímetros em todos os eixos. Isso é muito legal porque permite que você imprima coisas que são um pouco maiores do que o de costume. Ainda sobre a estrutura, ela também segue na mesma linha de algumas impressoras que eu já mostrei aqui no canal, como por exemplo a Ender 3, e utiliza essas roldanas para fazer a movimentação. Como eu também já mencionei em outros reviews, eu gosto muito da utilização dessas roldanas porque elas são muito silenciosas e também deixam a movimentação dos eixos muito suave, e isso, claro, reflete na qualidade das impressões que ela produz. Um ponto negativo disso é que com o passar do tempo, elas podem sofrer algum desgaste, principalmente se elas não estiverem em um ângulo correto em relação ao frame de alumínio. Mas claro que isso vai depender muito de como você usa a sua impressora. Ou seja, se você vai usar a impressora 24 horas por dia, é claro que o desgaste vai acontecer bem mais rápido do que se você usar apenas algumas vezes durante a semana. Outra coisa muito legal sobre a estrutura dela é que ela já vem com a utilização do fuso trapezoidal para fazer a movimentação do eixo Z. Eu particularmente gosto bastante do fuso porque ele dá uma fluidez sensacional para o movimento da impressora e isso faz bastante diferença no resultado final. Segundo o fabricante, ela consegue chegar em uma velocidade máxima de 180 milímetros por segundo. Mas nos meus testes aqui, eu só consegui uma qualidade melhor imprimindo entre 40 e 50 milímetros por segundo. Ela possui o sistema Bowden de extrusão, que é quando o motor que empurra o filamento fica longe do hot end. Isso ajuda bastante na movimentação, porque ela tem duas extrusoras e ficaria bem pesado se a gente tivesse todo esse conjunto preso em um único lugar. Porém, o fato do motor ficar um pouco longe do hot end dificulta um pouco na hora de calibrar corretamente alguns parâmetros, como a retração, por exemplo. Ela já veio com estes dois suportes para segurar os filamentos. Porém, aqui fica um ponto negativo. Como o carretel fica muito próximo da extrusora, eu achei bem difícil de carregar o filamento, porque quase não sobra espaço para sua mão empurrar o filamento ali para dentro da extrusora. Por várias vezes eu tive que retirar o carretel do suporte para poder colocar o filamento na extrusora. A extrusora também é algo que poderia ser um pouco melhor na minha opinião. Em várias impressões que eu realizei, dava até para escutar um rangido na extrusora. Eu acredito que até dá para resolver colocando um pouco de lubrificante. Porém, como a impressora é nova, fica um pouco estranho ela já vir com esses rangidos, não é mesmo? Uma coisa bacana dessa impressora é o vidro que veio para ser usado na mesa de impressão. Eu confesso que eu não consegui identificar se o que vem no vidro é um adesivo ou uma tinta especial. Porém, isso é muito legal porque eu não precisei passar nenhum tipo de adesivo na mesa quando eu fui imprimir PLA e PETG. Uma coisa importante de se falar é que ela não vem com nivelamento automático. Devido a esse fato, para auxiliar nessa questão, eles colocaram essas engrenagens nos 4 parafusos da mesa. Isso facilita bastante
bastante para realizar o nivelamento. E apesar dela não vir de fábrica já com nivelamento automático, existe a possibilidade de você já comprar junto com ela o BL Touch. Inclusive, eu tô deixando o link de onde você pode comprar a impressora e o BL Touch aí na descrição desse vídeo. Para quem não sabe, o BL Touch é um pequeno dispositivo que serve para fazer o nivelamento da mesa. E um ponto super positivo que eu preciso ressaltar é que no próprio site da Gitec você pode baixar o firmware dessa impressora já com as alterações do BL Touch. E para instalar é muito fácil porque eles disponibilizam um facilitador da instalação. Eu não vou mostrar o processo neste vídeo, mas se você tiver interesse em saber como faz isso, deixa um comentário aí para eu saber. Eu já fiz toda a atualização da minha impressora para usar o BL Touch e assim ativar o nivelamento automático. Por isso que você está vendo o BL Touch instalado aqui na minha. Ainda falando sobre a mesa de impressão, ela é uma mesa aquecida e consegue chegar em 110 graus tranquilamente, apesar do fabricante especificar que a temperatura máxima dela é de 100 graus. A única coisa que eu achei é que ela demora um pouco para chegar nessa temperatura. Aqui nos meus testes, para atingir os 110 graus, ela demorou em torno de 12 minutos. E uma curiosidade dessa impressora é que, apesar dela vir com duas extrusoras, ela possui apenas um bico. Este bico é padrão de mercado, medindo 0,4 milímetros, mas ele também pode ser trocado por outro de tamanho diferente sem problema nenhum. Com este bico, ela consegue chegar em uma resolução de 50 microns, o que dá 0,05 milímetros de altura de camada. Mas o que é mais incrível é que mesmo numa resolução de 0,12 milímetros de altura de camada, já quase não dá para ver linha nenhuma de impressão. Ou seja, você nem precisa chegar na resolução máxima para ter um resultado extraordinário. Segundo o fabricante, o hot end dela consegue chegar em uma temperatura máxima de 250 graus, o que já é suficiente para poder imprimir os diversos tipos de filamentos disponíveis no mercado. E já que a gente está falando de filamento, eu quero dar uma pausa no review para te fazer um convite. Quem me acompanha já há algum tempo pode comprovar a qualidade das minhas impressões. E muito dessa qualidade é porque eu estou sempre utilizando os filamentos da 3D Lab aqui no 3D Geek Show. Então já fica aqui o meu convite para você também conhecer os filamentos da 3D Lab, porque são realmente filamentos de excelente qualidade. Já acessa aí o site deles e pede umas amostras para você testar e comprovar o que eu tô te dizendo. E de volta aqui no review, como eu já mencionei, eu testei os principais tipos de filamentos disponíveis no mercado. E claro que por ter dupla extrusão, eu não poderia deixar de testar isso e brincar com algumas misturas de cores. Eu infelizmente não tinha tantas cores disponíveis de PLA para testar, então eu testei apenas algumas. Como por exemplo, esse leão em que eu imprimi utilizando branco e marrom. E como você pode ver, fica uma impressão muito bonita, né? Eu também misturei laranja e branco para fazer essa cobrinha articulada. E o legal dessa impressão é que ela é feita de uma vez só. Também fica bem legal, né? Porém, um ponto negativo da dupla extrusão é a quantidade de filamento que você acaba desperdiçando. Isso porque, como a impressora tem apenas um bico, antes de imprimir uma cor diferente, ela precisa primeiro limpar o bico da cor anterior. Isso, na verdade, é uma configuração do fatiador. No caso do Simplify 3D, por exemplo, é feito uma torre próxima ao objeto. Então, quando a impressora vai mudar de cor, ela imprime um quadrado até que a cor correta saia pelo bico. Dessa forma, já dá para imaginar a quantidade de filamento que é desperdiçada nesse processo, né? E não é só isso. Como ela precisa limpar o bico antes da próxima cor, esse processo também leva um tempo e isso aumenta muito o tempo de impressão. Esse leãozinho que você está vendo aí, por exemplo, levou em torno de 24 horas para ser impresso. E isso, na minha opinião, é muito tempo. Dessa forma, eu fui procurar métodos alternativos para diminuir o desperdício e o tempo de impressão. Por isso que você está vendo esse braço vermelho aqui do lado. Ele serve para limpar o bico quando há uma troca de cor. Porém, eu ainda estou testando e não deu tempo suficiente para trazer o resultado aqui para esse review. Se você ficou interessado nesse processo e quer saber mais como ele funciona, deixa um comentário aí para eu saber. Uma coisa que eu fiquei viciado em fazer e até me arrisco em dizer que é o ponto forte dessa impressora é o fato dela conseguir imprimir fazendo degradês. Ou seja, você coloca dois filamentos e começa a imprimir em uma determinada cor e conforme a impressão vai acontecendo, ela vai gradualmente mudando o filamento. Isso, na minha opinião, é muito mais legal do que imprimir colorido,
já que o tempo de impressão é o mesmo de uma peça normal e você não tem o desperdício do filamento. E outra coisa muito legal é que você não precisa configurar nada no fatiador. Para fazer o degradê, basta ir no LCD da impressora e setar qual a altura de início e fim que você quer que o degradê aconteça. Aí, a impressora vai alterando as porcentagens de cada filamento automaticamente. Eu também testei a impressão com o PETG e não tive nenhum problema. Como você pode ver neste pequeno vasinho, a impressão ficou muito boa. Eu apenas deveria ter calibrado melhor a retração. Eu testei também o novo filamento flexível da 3D Lab e fiz essa malha flexível. E eu tenho que confessar que eu achei essa uma das impressões mais legais que eu já fiz. Se você também achou legal, me conta aí nos comentários. E por último, eu também testei o ABS e para quem estava me acompanhando lá no Instagram, viu que eu tive um pouco de dificuldade para acertar a configuração do ABS para essa impressora. Mas, no fim, eu consegui. Inclusive, se você gosta de saber o que está rolando por aqui, segue o canal lá nas outras redes sociais também, porque eu tô sempre postando o que eu tô fazendo lá. Para quem não sabe, as impressoras que têm dupla extrusão são muito utilizadas para imprimir suportes que são solúveis. Ou seja, você imprime o seu objeto com um filamento normal, mas o suporte vai ser impresso em um filamento que é solúvel. E eu não podia deixar de testar isso aqui nessa impressora também. Eu fiz um teste imprimindo um pequeno cubo com PLA e no interior do cubo eu utilizei um filamento do tipo PVA que é solúvel em água. Infelizmente, o teste não deu muito certo porque como a impressora tem apenas um bico, o PLA ficou contaminado com o filamento solúvel. Daí, quando eu fui dissolver o PVA na água, a peça acabou deformando porque haviam restos de PVA no meio do PLA. E isso enfraqueceu a minha impressão. Então, infelizmente, nessa impressora não é possível imprimir suportes solúveis. Uma coisa que eu gostei nessa impressora é que ela já vem com toda a eletrônica organizada nessa caixa preta aqui embaixo. Assim, você não corre o risco de estragar nada, já que tá tudo protegido ali dentro. Por outro lado, dificulta um pouco se caso você tiver que dar alguma manutenção na parte eletrônica da impressora. Em relação ao ruído que essa impressora produz, eu não achei ela muito barulhenta não, sendo que a única coisa que me incomodou foram os rangidos que a extrusora faz de vez em quando. A impressora tem uma entrada USB para ligar direto no computador e também uma entrada para cartão SD card, se caso você não quiser ligar ela no computador. Fica a seu critério. Em relação ao LCD, estão presentes a maioria das funções conhecidas em impressão 3D. Existem também alguns atalhos de pré-aquecimento que facilitam bastante, porque já dá para ir aquecendo a mesa e o hot end enquanto você configura o fatiamento no seu computador, por exemplo. Ainda em relação ao LCD, algumas opções só aparecem quando você inicia uma impressão. São ajustes de fluxo, velocidade de impressão e, o mais legal na minha opinião, o Baby Step. Essa opção permite que você faça ajustes na altura do bico em relação à mesa durante a impressão. Ou seja, se você começar a imprimir e perceber que o bico está muito alto ou está muito baixo, você consegue corrigir isso mesmo sem parar a sua impressão. Você também pode fazer uma pausa na impressão, porém, aqui temos um ponto negativo, porque quando a pausa é acionada, o hot end não sai de cima da sua impressão. E quando você resume a impressão, ela volta a imprimir, mas isso acaba deixando uma marca no seu objeto. Dentro do LCD também existe uma função para facilitar a troca do filamento, mas, diferentemente da pausa, quando ela é acionada, ela sai de cima do seu objeto. Além disso, o filamento é recolhido automaticamente e ela fica aguardando você inserir o novo filamento. Aí, quando você resume a impressão, ela primeiro carrega o filamento e depois volta a imprimir exatamente de onde ela tinha parado. Um ponto negativo em relação ao LCD dessa impressora é que ele lista os arquivos do SD card em ordem alfabética. Na minha opinião, ficaria melhor se ele listasse os arquivos pela data de modificação. Assim, daria para achar o arquivo que se quer imprimir rapidamente. Existe também uma outra opção no LCD que é muito legal. Ela se chama Mixer e permite que você troque a cor do filamento sem parar a sua impressão. O que ela faz, na verdade, é mudar a extrusora que está imprimindo. Então, você pode alterar de uma para outra ou ainda misturar as duas cores
escolhendo qual porcentagem vai para cada cor. E como eu já citei antes, é nessa opção que se pode fazer o degradê. Para resumir então, a Gitec A20M é uma boa impressora e tem uma qualidade ótima. Porém, se você está querendo ela para trabalhar com a dupla extrusão, já fica sabendo que isso não é uma tarefa muito fácil. Além dos objetos demorarem muito para imprimir quando se está usando a dupla extrusão, temos também bastante desperdício de material. E isso sem contar que não é tão fácil achar modelos 3D legais para se imprimir com a dupla extrusão. Agora, se você for adquirir essa impressora para trabalhar com apenas uma extrusora ou ainda para fazer degradê, então com certeza não vai ter dor de cabeça. E só para lembrar, se você ficou interessado nessa impressora, eu tô deixando o link de onde eu peguei ela aí na descrição desse vídeo. Se você quiser ver mais conteúdo sobre dupla extrusão aqui no canal, já deixa um comentário aí também para eu saber. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço por favor para que você já deixe o seu like, porque assim você me ajuda demais. E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!